Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do componente Aplicativos Informatizados e dando sequência à agenda de estudos número 1, temos aqui mais um vídeo sobre o Excel, onde nós vamos ver algumas coisas básicas aqui do ambiente do Excel. Bom, no primeiro vídeo nós vimos algumas coisas sobre uma construção de uma planilha bem básica, né, para mostrar como funciona ali, né, as ações que o Excel toma em relação à distribuição dos dados. Nós podemos perceber o seguinte: o ambiente do Word, por exemplo, era uma página em branco e aqui você vai encontrar elementos divididos aqui dentro desses quadrantes, né? Nós temos aqui na parte superior as letras das colunas e aqui na parte lateral, aqui do lado esquerdo, os números das linhas, né? Então isso daqui, uma interseção entre linha e coluna, você tem aqui o que forma, que a gente chama de endereço de célula. Aqui, olha, está um endereço de célula aqui, você pode ver aqui em cima, C4, onde eu posicionei. Se eu clicar aqui aleatoriamente, F4, aqui, E9. Então é por aqui que você vai se basear como você vai construir as suas planilhas. Algumas dessas células serão referências para cálculos, por exemplo. Então você precisa saber exatamente qual é a célula que você vai posicionar um cálculo e entender como esse cálculo vai ser obtido através de uma fórmula ou de uma função. Mas a formatação básica aqui é digitação textual. Você não tem muitos recursos, né, diferentes do Word, não. É a mesma coisa que você fez lá com o Word em relação à parte textual, você vai fazer exatamente aqui. O que vai acrescentar no Excel? Justamente a parte de cálculos, fórmulas, funções e outros tipos de ajustes matemáticos e de cálculos que você pode fazer aqui observando, né, por exemplo, este menu superior. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui como que nós vamos começar a trabalhar. Antes, vamos lá, uma entrada de texto normal, se eu for digitar um texto qualquer, ó, vai aparecer aqui para mim simplesmente um texto. Dou um Enter ou seta para os lados, ele vai confirmar essa entrada nessa célula. Uma outra maneira de fazer uma entrada de dados na célula é usando aqui, olha, essa barra de entrada, né? Se você colocar aqui na barra de entrada, ele chama de barra de fórmulas, mas é a barra de entrada de dados. Eu posso continuar editando texto digitado, por exemplo. Tá? Olha só, ele empurrou a palavra texto porque o tamanho do conteúdo, da quantidade de caracteres é um pouco maior do que o tamanho da célula. Eu vou dar Enter aqui para confirmar. Veja que ele extrapolou aqui, né, o limite da célula. Se eu clicar na célula D2, veja que ela está em branco, ó, mas você está vendo que tem alguma coisa digitada aqui, né? Isso não faz parte da célula D2, isso faz parte da célula C2, que foi ali, olha só, quando eu posiciono em C2 aparece todo o texto, só que ela avançou para cima da célula D2. Se eu precisar digitar aqui outro conteúdo, tá, ó, outro conteúdo, vamos acentuar aqui, outro conteúdo. Então você começa a ter esses problemas aqui, ó. O outro conteúdo, ele sobrepõe o conteúdo da célula C2, tá? O que você deve fazer aqui, então? Você tem que regular o tamanho da célula. Clicando aqui na bordinha, olha só o que acontece. Segura e arrasta, você tem aqui, então, um novo ajuste de tamanho de célula. Mesma coisa aqui, se esse conteúdo for ficar muito extenso, clicou aqui, arrastou, ele, então, tem um novo tamanho aí também de célula. Tudo bem? Olha lá, então, algumas formatações básicas. Eu quero deixar em negrito? Posiciona na célula e clica em negrito. Somente esta, diferentemente do Word, que às vezes pode seguir a formatação, aqui ele vai permanecer, né, somente no endereço de célula que você clicou. Se eu quiser colocar aqui alguma cor diferente, eu venho aqui, por exemplo, e coloco numa cor diferente, sem negrito, sem itálico. Isso depende da forma que você quiser estruturar a formatação aí do seu texto. Tudo bem? Bom, aqui outra coisa que a gente pode fazer, olha, texto digitado, estilos de célula, dá uma olhada aqui dentro de estilos, ó, formatação condicional, formatar como tabela e aqui estilos de célula, dá uma olhadinha aqui em estilos de célula, como que a gente pode fazer essa formatação. Eu tenho aqui já algumas coisas pré-definidas. Como assim pré-definidas? Olha só, títulos aqui com ênfases, com porcentagens de cores diferentes, né? Olha só, a entrada, nota, ruim, neutro, bom. Aqui você tem algumas formatações pré-definidas. Você pode criar aqui um novo estilo de célula ou trabalhar com estilos mesclando esses valores aqui. Então, conforme eu vou posicionando lá, olha só o texto, ele vai mudando, né, de acordo com esses estilos, tá? Vamos deixar aqui um neutro, olha só, ele acata esta formatação aqui então. Bastante interessante esse recurso.
Um outro recurso que o Excel tem também, por ser uma planilha de cálculos, vamos supor que você precisa fazer uma lista com 15 ou 20 números aqui, colocados de 1 a 15, 1 a 20. Você pode ir entrando aqui, ó, 1, olha o alinhamento da célula. Quando é numérico, ele mantém à direita, quando é texto, ele vai manter à esquerda. Por exemplo, aqui, ó, X ele mantém à esquerda e número aqui ele manteve à direita. Então, se eu preciso fazer vários números, olha só, 1, 2, Enter, 3, Enter, 4, Enter, 5, Enter. E se eu precisasse descrever aqui 20 ou 30 números aqui na sequência? Bom, seria um pouco, né, desgastante você ficar digitando tudo isso de uma vez só, né? Agora a gente poderia ter aqui um outro tipo, né, de ideia aqui de formatação do Excel que poderia resolver este problema aqui. Mas como a gente pode propor algo diferenciado aqui para resolver esta solução aqui? Olha só, eu vou deletar esses números, tá? E eu vou digitar aqui pode ser 2 números só, ou vou colocar 3 números. Feitos os 3 números, quando você clica dentro da célula e arrasta, ele vai selecionar todo o conteúdo que você está selecionando. Inclusive, se você quiser fazer formatações diferentes, você pode fazer formatações diferentes aqui, negrito, sublinhado, itálico, sem problema nenhum. Bom, agora o que muda aqui qual é a ideia dessa seleção aqui? Olha só, quando você clica aqui, ó, tem esse pontinho aqui na lateral, eu vou clicar aqui, o ponteiro do mouse ele vira um outro símbolo. Se eu clicar aqui e arrastar, ele vai selecionar o conteúdo. Isso aí a gente conhece de outros aplicativos. Mas se eu selecionar esses 3 aqui, ó, clicando dentro, e vir aqui para a lateral, para esse pontinho, clicar e arrastar, olha o que vai acontecer. Olha lá, eu acabei de criar a minha lista de 20 números automaticamente, tá? Automaticamente. E se você tem alguma coisa aqui digitada, por exemplo, vamos supor que você tivesse uma lista de nomes, ó, A, B, C, D, E. E se você fizer isso com caracteres avulsos aqui, que não tem nenhuma sequência lógica, e você clicar aqui e arrastar, olha só o que ele vai fazer. Ele vai justamente repetir todo o conteúdo, ó, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Tá? Isso resolve alguns problemas para você começar a fazer algumas planilhas um pouco mais interessantes aqui. Vamos ver, por exemplo, ó, eu vou escrever aqui janeiro e aqui embaixo fevereiro, tá? Aqui, ó, janeiro e fevereiro. Vou selecionar as duas, vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar e vou arrastar. Olha só, vamos chegar até aqui dezembro, pronto. Chegamos em dezembro. Vou aumentar um pouquinho aqui a coluna. Olha só então o que ele fez. Eu coloquei somente janeiro e fevereiro e quando eu cliquei no canto e arrastei, ele colocou aqui para mim, ele replicou aqui para mim, né, essa sequência. Então, todas as sequências que vocês precisarem, né, fazer a respeito de onde clicar na planilha, como você vai fazer, né, essas formatações, tudo isso daqui, então, faz parte de uma estratégia, né, de funcionamento aí do software, né, por ser uma planilha de cálculos. É isso que vocês têm que entender. Sendo uma planilha de cálculos, você tem aí recursos diferenciados. Não é um editor de textos apenas. Você tem ferramentas de formatação de texto. Mas você tem que ver também que o tipo de software propõe o uso, então, de fórmulas e funções e outras aplicações matemáticas aqui para facilitar a nossa vida, tá? Bom, mais uma coisa interessante aqui, para a gente trabalhar com fórmulas e funções, ó, temos que entender o seguinte. Quando a gente for começar um texto normal, por exemplo, aqui, ó, nome, tá? Aí eu vou colocar aqui nota 1 e aqui eu vou colocar nota 2. Isso daqui é uma digitação normal. Se eu for começar a fazer algum cálculo, vamos supor aqui, ó, um nome, vamos colocar um nome qualquer aqui, André, aqui o Bruno e aqui o Carlos, tá? E cada um desses tem notas, né? E eu quero calcular a média. Aqui no final eu vou mostrar a média calculada. Então eu somente digitei, sem nenhuma preocupação. Aqui a nota, vamos colocar a nota 1 aqui, 8,5. Você escreve mesmo o número do jeito que você quiser, 8,5. Aqui eu vou colocar 7 somente e vou dar Enter. Mas percebam que a casa decimal aqui, o 0, ele não apareceu. E aqui, o Carlos vou colocar 6. A nota 2 deles aqui, ó, aqui vai ser 7,
aqui vai ser 5,5, tá? E aqui vai ser 8. Veja que ficou um pouco desproporcional aqui, né, na planilha, porque a gente tem esses números formatados de forma diferente. Onde tem casa decimal tem uma casa aqui, e onde não tem casa decimal tem nada aqui. Para a gente igualar isso, ó, inclusive a coluna da média, eu vou selecionar aqui, ó, né, para a média que eu quero que apareça entre as duas notas. Eu venho aqui nessas opções, olha só. Eu posso aumentar aqui, ó, diminuir casas decimais e aumentar casas decimais. Eu clico aqui em aumentar casas decimais e olha o que ele fez. Ele colocou para mim 2 casas decimais depois da vírgula. Eu posso diminuir deixando somente uma. Mas o que você tem que entender? Que depois que você fez a formatação aqui, ele passa a existir, né, essa forma. Se eu digitar aqui 4, por exemplo, sozinho e der Enter, olha, ele acrescenta sozinho o vírgula zero. Entenderam? Então essa que é a forma para a gente, né, poder saber como o Excel vai cuidar para a gente dessa formatação aqui. Bom, essa formatação aqui então, ela está pronta, mas eu preciso criar aqui uma fórmula. Todos os outros valores aqui eu simplesmente digitei. Ó. Se você olhar aqui na barra de fórmulas, você vai ver exatamente o mesmo valor. Vamos dar um destaque aqui, ó, nesses valores aqui. Eu vou colocar um negrito aqui só para dar uma diferenciada, tá? Os nomes dos alunos aqui, vamos colocar em azul mesmo, certo? E aqui as notas que são digitadas. A média, como que vai ser a média? Eu tenho que somar a nota 1 junto com a nota 2 e dividir as notas por 2. Como que eu vou fazer isso então? Aqui eu vou colocar uma fórmula ajustada para eu poder fazer esse cálculo de somar duas notas e dividir por 2. Só que como que eu vou me referir aos valores que estão aqui para eu fazer o cálculo dessa nota? Esses valores, eles estão, eu tenho que somar 8,5, eu tenho que colocar isso aqui, ó, 8,5, 8,5, aí mais 7, é isso que eu tenho que fazer? Não, eu não vou colocar os números, eu vou simplesmente informar aqui as células. Onde estão essas células aqui? Olha só, os endereços, né? Essa aqui, quando eu cliquei aqui, olha o que apareceu para mim, olha, aqui no cantinho, K3. E esta outra nota aqui apareceu em L3. Então é isso que eu tenho que usar. Eu não vou usar um número exatamente que está aqui dentro das células. Eu vou usar o endereço da célula de onde eu quero extrair um cálculo. Então, como que eu vou fazer aqui? Simplesmente colocar K3 mais L3 e aqui dividido, a barra, né, dividido por 2. Isso daqui, se eu der Enter, ele não entendeu como uma fórmula, tampouco como uma função. A diferença de fórmula e função. Fórmula é algo que você constrói a partir das necessidades específicas de cálculos que você tem na sua planilha. Função é um tipo de cálculo pronto existente no conjunto de funções que o Excel possui. Depois a gente vai ver aqui, ó, se eu entrar aqui em fórmulas, olha só a quantidade, ó, financeira. Esses nomes aqui são funções prontas, pré-programadas do próprio Excel. Tem funções lógicas, funções de texto, data e hora, pesquisa e referência, matemática e trigonometria, e mais funções aqui, olha só, de estatística, que a gente vai usar, que é a função média, né? A gente pode aqui usar a função, cadê a função média? Aqui, ó, função média para fazer esse cálculo aqui de média dos alunos, ou a gente pode simplesmente fazer uma fórmula nossa, específica nossa. Se você não tem a função já pronta aqui, você pode fazer uma fórmula sua para extrair um determinado cálculo. Então veja que aqui nós temos uma situação pronta, né, preparada aqui para fazer o nosso cálculo, só que não funcionou, né? Eu digitei aqui, K3, L3 dividido por 2, poxa, ele não considerou. Por que ele não considerou? Porque aqui eu não indiquei que isto é uma fórmula. Eu não disse que isso daqui é uma fórmula matemática, eu disse que isso daqui simplesmente é um texto. Se eu quisesse digitar outra coisa aqui, ó, né, qualquer coisa, foi a mesma coisa. Ele não vai entender que aquele K3 ali, mais L3, eu estou me referindo aos endereços de célula. Bom, mas então como é que eu faço isso acontecer? Eu apago aqui e eu tenho que ter isso comigo. Toda vez que você for iniciar um novo cálculo, uma nova fórmula, uma nova função aqui no Excel, você tem que começar pelo sinal de
igual. Aí sim ele vai entender, olha só, ele já pôs igual aqui, ele já mudou para cá para uma barra de funções, ele já caracterizou diferente o ambiente aqui para mim. Agora então eu vou colocar a minha fórmula. Existe uma precedência aqui de cálculos que primeiro eu tenho que somar os valores para depois fazer a divisão, né? Se eu colocar assim, ó, K3, olha só que ele já circulou aqui a célula K3, ele já sabe que eu estou me referindo a um endereço de célula. Se eu somar aqui, ó, com mais L3, né, e por aqui dividido por 2, a divisão é a barra, o que vai acontecer? Essa divisão aqui, ele vai considerar apenas para a célula L3 e vai somar o resultado com K3. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer fazer o quê? Primeiro a soma dos dois valores e depois a divisão. Então, nesse caso, a gente tem que usar um agrupamento entre parênteses. Olha só aqui, eu vou fazer, abre parênteses, K3 mais L3, fecho parênteses, primeiro eu somei os dois valores e em seguida a barra de divisão aqui, dividido por 2. Eu vou dar Enter e olha só, ele somou essas duas notas e a média foi 7,8, tá? Bom, agora como que eu faço? Eu quero replicar essa fórmula para este aluno e para este aluno. Imagina que eu tivesse aqui uma lista com 50 alunos. Eu tenho que repetir essa fórmula toda vez que eu precisar dela? Não é assim que vai funcionar. Eu vou precisar, então, colocar apenas uma informação aqui, olha, fazer aqui um ajuste e dizer que assim, olha, pega essa fórmula aqui que está K3 mais L3 e replica para o aluno de baixo. Só que o aluno de baixo não está em K3 e L3, ele está em K4, L4, assim como esse aqui está em K5, L5. Bom, mas como que eu vou replicar se os valores estão diferentes? Simples. Lembra aqui como nós fizemos com a repetição automática aqui dos valores? É a mesma situação que nós vamos fazer aqui, só que quando aplicada a fórmula ou função, ele faz os ajustes necessários aqui. Dá uma olhada, ó. Vou clicar e vou arrastar, ó. Olha só, arrastei uma, arrastei duas, vou soltar o mouse. Olha o que ele fez. Então aqui, ó, 4, 5,5, aqui 4,8. Ele colocou K4 mais L4. E aqui, se eu posicionar na última, K5 mais L5. Então vejam que ele fez a adaptação do cálculo de acordo com a necessidade da planilha que você precisou. Isso vai servir para qualquer cálculo, para qualquer situação do Excel, onde você precisa efetuar cálculos, e esses cálculos devem ficar ali disponíveis, né, para o usuário lá, quem for, né, trabalhar com a sua planilha. Esta é uma das formas aqui que a gente tem para construir fórmulas e tudo mais. Outros recursos aqui, vamos supor na matemática mesmo, eu tenho 10 aqui, aí vamos vir para cá, eu tenho 2, tá? Que ele considerou a mesma formatação dessa coluna, por isso que ele colocou assim. Aqui eu vou multiplicar, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a gente está na L8, aqui, ó, igual L8, eu quero multiplicar vezes o conteúdo de M8, tá? L8 vezes M8. Coloquei aqui, então ele fez 20 aqui para mim, entendeu? Então a multiplicação é o asterisco. A gente pode colocar aqui, ó, o asterisco sozinho, multiplicação. Aí a gente vem aqui a barra, somente a barra ele considera, vamos colocar aqui, ó, a barra é a divisão, tá? Aí você tem um sinal de mais, que é a soma. Ele está considerando aqui, vamos colocar um espacinho antes, ele está considerando um cálculo qualquer. A soma e aqui um tracinho de menos, que é justamente a subtração. Tá? E se você precisar agrupar, né, algum cálculo, endereços de célula, você vai usar aqui o par de parênteses para fazer o agrupamento. Tá? Então isso aqui vai ser o nosso agrupamento. Esses são os cálculos básicos aqui que você pode ter no uso, né, de cálculos aqui de planilhas no próprio Excel, tá? Veja que isso aqui que eu estou passando, né, é um conteúdo básico que vocês vão utilizar para todas as outras, né, informações de planilhas que vocês forem produzir, tá? Isso aqui serve para todas elas. Vamos voltar aqui para a página inicial, né?
Aqui, por exemplo, olha só, planilha 1, eu posso colocar aqui 2 cliques, tá vendo? E posso colocar aqui notas, tá? Opa, vamos inverter aqui. Posso colocar notas. E aqui esse sinalzinho de mais eu simplesmente uso para criar uma nova planilha. Aqui vamos colocar média, tá? Notas e média. Isso daqui é um próximo exercício que nós vamos fazer em relação ao uso aqui de dados e cálculos em planilhas. Aqui, por exemplo, se eu quiser copiar algum conteúdo, eu vou simplesmente, quero copiar a planilha inteira, eu clico aqui, tá? Dou um Ctrl C aqui, mesma coisa lá no Word. Venho para cá, Ctrl V aqui, demora um pouquinho, e traz exatamente os mesmos resultados daqui, Ele fica aqui assim marcado, você pressiona ESC, olha lá, então ele some aqui, né, aquele tracejado aqui, dizendo que a planilha estava marcada. Então é isso. Essa é um conteúdo inicial de fórmulas, né, e funções e formatações que você vai precisar usar aí para trabalhar com qualquer tipo de cálculo, né, aqui dentro do Excel. Tudo bem? Bom, essa aula vai ficando por aqui e nos vemos na próxima. Até mais!